Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso bondoso Deus chegue aos nossos corações através de Cristo, nosso mestre, nosso guia, nosso exemplo, para que em tudo possamos avançar neste conhecimento, nesta graça, para a honra e glória de Deus e de Cristo. Meus amados, hoje, dando continuidade aqui à lição do livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, vamos para as perguntas 7 e 8, da quarta-feira, de hoje. Mas antes, vamos recapitular rapidamente o que nós vimos ontem, na terça-feira, quando estudamos as perguntas 5 e 6. Vimos lá que Paulo, ele faz um apelo, ele roga aos irmãos, inclusive em nome de Jesus. Veja que ele está fazendo um apelo assim muito forte, né? Ele pede que os irmãos preguem a mesma coisa, evite a dissensão, o partidarismo, a panelinha, os grupinhos na igreja, né? Que todos preguem, tenham o mesmo parecer doutrinário, o mesmo parecer de pensamento de uma forma geral, né? Ele deixa bem claro isso, né? E ele até informou que havia recebido, que havia esse tipo de espírito, né, querendo criar divisão na igreja de Corinto através de membros da família de Cloé, né? E isso estava criando um cenário, um ambiente de contendas, e Paulo, preocupado, faz essa exortação, né? Vimos também que aí Paulo chama todos à razão. Ele chama todos à razão para fazendo algumas perguntas reflexivas, né? Ele até pergunta, tem alguém, né, que... Ele diz, eu quero dizer com isso que cada um de vocês estão dizendo, eu sou de Paulo, quem é do time de Paulo, venha para cá. Aí vamos supor que criou um grupo ali de 15, 20. Outro fala, eu sou de Apolo, quem for de Apolo, venha para o lado de cá. E cria um grupo ali de 15, 20. Aí outro fala, eu sou de Cefas, ou Pedro, né? Quem é de Pedro é um grupo de 15, 20. Outro fala, eu sou de Cristo. E aí cria um outro grupo de 15, 20. Uma igreja de 80 membros com 4 grupos, 4 partidos, parece até partidos políticos do Brasil, né? Cada um se degladiando com o outro, digladiando ali, disputando espaço, um local que devia ser de comunhão, de cooperação, de união, acaba criando divisão, né? Por isso que Paulo pergunta, né? Aí ele pergunta assim, está Cristo dividido? Né? Foi Paulo crucificado por vós, igual Cristo? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Então Paulo faz uma série de perguntas, mostrando para eles que não havia razão, né, de divisão. Porque Cristo, que é Senhor de Paulo, de Apolo e de Cefas, de Pedro, ele não dividiu. Paulo não está contra Apolo, Apolo não está contra Pedro, Pedro não está contra Paulo. Todos estão unidos em Cristo, então não há motivo para divisão. Né? A igreja que cria panelinha, que cria divisão, que cria facções, né? Grupos separados para competir entre si, esse espírito só tem um, né? Esse espírito é de Satanás, não é de Deus. Quem cria panelinhas, facções, né? Grupinhos preferidos numa igreja, não tem o espírito de Deus, é o espírito do diabo. A igreja de Deus tem que se relacionar bem com todo mundo, não tem que buscar ficar perto daqueles que eu acho que são os melhores para mim. Não existe isso. Cuidado com esse espírito. É que o Paulo fala aqui, né? Paulo, por causa disso, uma coisa até que parece boba, né? Eu me identifico mais com aquelas pessoas. Eu prefiro sair todo sábado à noite para uma pizzaria, não sei, com aquelas pessoas, porque eu me sinto melhor com eles. Tudo começa assim, uma coisa que não tem nada de errado, uma coisa que não tem nenhum problema, mas tudo começa assim. A partir daí, o diabo vai fazer de tudo para criar um espírito de facção, de separação entre os grupos, né?
E aí é o perigo. É por isso que Paulo aqui, hoje, na primeira pergunta aqui da quarta-feira, ele vai continuar falando, né? A quem Paulo afirma ter batizado e por qual razão ele agradecia a Deus? Para qual obra Paulo foi chamado e de qual maneira ele deveria agir? Tudo isso Paulo vai dizer aqui agora em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 14 a 16, ele diz assim: Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, né? Então, Paulo está dizendo que lá em Corinto, na cidade de Corinto, ele batizou essas pessoas, Crispo, Gaio, família de Estéfanas, e não lembrava de ter batizado mais alguém. Então, Paulo, ao dizer isso aqui, quando ele faz uma pergunta aqui, ó, ele está dizendo assim, né? Olha, vocês foram batizados no nome de Paulo, foram batizados no nome de Pedro, foram batizados no nome de Apolo, afinal, todos vocês não foram batizados no nome de Cristo? Não está lá o mandamento de todo, que todos os apóstolos pregam? Lá, a estrutura basilar que o Espírito Santo, usando Pedro, disse lá, né? O Espírito Santo de Deus, no coração de Pedro, o inspirou a dizer lá em Atos 2,38, né? Que todos vocês se arrependam, confessem seus pecados e sejam batizados em nome de Jesus, não no nome de Paulo, de Pedro, de Apolo, de qualquer outra pessoa, né? Mas no nome de Jesus, para que os seus pecados sejam cancelados e vocês recebam este dom, o dom do Espírito Santo. Olha que coisa linda, né? Então, esses ensinamentos que Paulo está passando aqui, né, que os outros apóstolos também passavam identicamente, no mesmo pensamento, na mesma doutrina, né, Paulo está deixando bem claro que o objetivo aqui é dizer, ora, com certeza, Paulo deve ter escutado alguma coisa lá assim, mais ou menos assim, ó. Aqui na igreja de Coríntios, a maioria é de Paulo, porque a igreja de Corinto é composta por maioria gentílica. Paulo, dentre os apóstolos, sabe que ele é chamado de apóstolo dos gentios. Paulo havia dado esse testemunho para todos. Paulo falava isso em toda esquina, que Jesus havia chamado ele para ele ser apóstolo dos gentios. E numa igreja predominantemente gentílica, que era a igreja de Corinto, né? Havia judeus em Corinto? Havia, não tenho dúvida disso, né? A maioria da liderança das igrejas cristãs espalhadas por todo o mundo ali, haviam judeus? Claro, a maioria era judeu, porque já tinha uma certa experiência com a Bíblia, um certo conhecimento. Então, com o conhecimento de Cristo, né? A interpretação do Antigo Testamento por Cristo, isso, para quem já tem o conhecimento da palavra, já era meio caminho andado, né? Então, por isso que a maioria, os apóstolos eram todos judeus, né? Todos israelitas, a maioria dos homens, né? Da liderança era assim, mas os 7 diáconos escolhidos por ele mesmo dentro da igreja, inclusive pelos próprios judeus, a maioria tinham nomes gregos. Tinha muito judeu com nome grego também, né? Ninguém sabe quantos eram, mas provavelmente a maioria dos 7 diáconos fosse gentil, não tem problema nenhum. Aqui não estamos pregando que todos os líderes tinham que ser judeus, não. Tinha muitos líderes que, com certeza, poderia ser de judeus, né? de origem, né? de egresso da religião judaica, mas também haviam também gentios. Então, na igreja de Corinto, provavelmente, havia ali uma maioria que dizia assim, eu sou de Paulo, e o outro dizia, eu sou de Pedro e Tiago. Lembra daquela discussão que houve, que Paulo repreendeu Pedro, porque Pedro estava com ele numa mesa de gentios, aí veio chegando alguns judeus que eram educados, que eram orientados, cristãos, né? Cristãos de origem judaica,
que estavam vinculados a grupos que estudavam com Tiago. Quando ele chegou, Pedro saiu de fininho, assim, com medo, como que ele diz assim, eu vou para o lado dos judeus lá para que esse não fique dizendo que eu sou gentio, igual os gentios aqui. Aí Paulo chama a atenção de Pedro para que ele não fizesse aquilo, né, porque não havia diferença entre eles, não havia separação, não havia grupo de Paulo e não havia grupo de Tiago ou grupo de Pedro, né? Pois bem, aqui Paulo cita, no texto anterior, Paulo cita Paulo, Apolo, Pedro, Kéfas, né? Pedro e Cristo. Mas eu tenho certeza absoluta nesse texto que ali estava a igreja dividida ao meio, rachada ao meio. Metade dizia eu sou gentio, outra metade dizia eu sou mais judeu. Com certeza havia pessoas lá que estavam inclinados às tradições judaicas contra a liberalidade dos gentios. Sempre é dividida em dois grupos. Paulo cita 4, obviamente, para tornar a pregação mais didática, para que seja mais eloquente, para mostrar que uma divisão não para em dois, uma divisão, o espírito da divisão vai para 3, para 4, para 5, para 6, vai se dividir em 10, né? E Paulo está justamente trazendo essa mensagem desta forma para a igreja abrir os olhos. Então, ele batizou apenas 3 pessoas lá, então não tinha motivo nenhum para que a maioria tivesse do lado dele contra alguém, né? Ou alguns grupos ali querendo se levantar. Vamos dividir, vamos criar uma igreja agora de Pedro, outra igreja de Paulo. Não poderia fazer isso. Continuando, meus amados, vamos então aqui para a próxima pergunta, a pergunta 8, que diz assim: para qual obra Paulo foi chamado e de qual maneira ele não deveria agir e por qual razão ele não deveria agir desta maneira? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17, diz assim, aí Paulo vai se explicar, né? Ou vai explicar a razão do seu pensamento, né? Da sua defesa. Paulo diz, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, mas para que a cruz de Cristo, né, se não faça vão. Então, Paulo não foi enviado para pregar como o homem eloquente que ele era, pregando como se falava no Areópago ou nas sinagogas luxuosas. Não, Paulo veio para falar na simplicidade de Cristo, que pregava em aramaico, a língua simples, que pregava para o povo simples e humilde. Então, Paulo vem não com sabedoria de palavras, não com a eloquência do dicionário dos homens, não com um arcabouço de uma língua muito rica, né? Rica com palavras, com a diversidade de palavras, com a beleza da fala dos homens eruditos. Paulo não vem falando assim, não. Paulo diz aqui, ó, se eu viesse falando palavras bonitas, como homens, os eloquentes falam, usando palavras difíceis, que o povo tem que ter um dicionário na mão para interpretar, eu estaria fazendo com que a cruz de Cristo se tornasse vã. É o que Paulo está dizendo aqui. Aí você pode se questionar, eu me questiono, nós vamos questionar aqui o seguinte, ora, mas se Paulo era um homem eloquente, né? É tão eloquente que ele quase conseguiu convencer o rei Agripa, será que o homem era eloquente? E procuradores, né, promotores de justiça ali diante do seu julgamento ali, ficaram praticamente dispenso advogado, Paulo disse, eu mesmo... Era um homem muito eloquente, era um homem muito preparado. Paulo era um homem poliglota, ele escrevendo aqui, lá no capítulo 14 aqui, que a gente vai chegar lá daqui a pouco, estamos no capítulo 1 ainda, Paulo vai dizer, ei, eu falo mais idiomas do que vocês todos juntos aqui em Coríntios. Será que o homem tinha muito conhecimento? Tinha muito conhecimento. Conhecimento cultural, conhecimento linguístico, conhecimento da própria cultura doutrinária do judaísmo, conhecia muito. Eram muito preparados, mas o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui, olha, que ele não foi chamado para batizar pessoas, ele não foi chamado para criar um exército de pessoas, um número de pessoas que não fosse
evangelizadas, ensinadas. O objetivo era ensinar. Não é quantidade, não é número. Não é como muitas igrejas fazem por aí, não. Vai lá para a África, um país muito sofrido, um continente muito sofrido, países muito pobres, né? E aí, como por exemplo Moçambique e outros e alguns países ao redor ali, e aí a gente ouve, lê nos jornais, né? Nas mídias, igreja tal batizou milhares de pessoas. Batiza milhares de pessoas agora porque oferece ali cestas básicas, um povo faminto, um povo não tem, né? Muita gente não tem recursos, como outros continentes ricos e países ricos têm, né? Em abundância. Então, eles compram essas pessoas que estão sofrendo, né? E batizam muita gente. Não dura 3 meses. Em 6 meses, essa pessoa já vai estar noutra igreja que continuou dando ajuda. Aí, para entrar num relatório de que milhares de pessoas se batizaram, encheram o estádio de futebol, dando ali um lanche, um cachorro quente, um suco, alguma coisa, aí batizam milhares de pessoas, e aí, só para constar em número, Paulo está dizendo, eu não vim para batizar, eu não vim para fazer isso. Eu vim para evangelizar, eu vim para trazer conhecimento, o conhecimento que liberta. Olha que coisa linda. Paulo está nos ensinando aqui que não importa a quantidade, mas a qualidade. Paulo não está querendo uma igreja dividida por quantidade. Do lado de cá, a igreja de Corinto tem 200 membros. Dos que amam Paulo, do grupo de Paulo tem 150, mas só tem 50 do grupo de Pedro e de Tiago. Já imaginou isso? Essa é a vacina que Paulo está tentando dar naquele povo, para que evite essa questão, porque isso é diabólico, a divisão é diabólica. A divisão de um povo que tem a mesma Bíblia, que tem o mesmo Cristo como Senhor, a mesma doutrina bíblica, e eles estão divididos por picuinhas, coisas pequenas, coisas rasteiras. Isso é coisa do diabo. E Paulo, não sei como Paulo já não disse, que Paulo realmente ele vai direto ao assunto. Não sei como ele já colocou aqui, isso é coisa do diabo. Tem gente com o espírito do diabo aí. Tem que ter cuidado com isso, né? Não sei como Paulo já não escreveu aqui, né? Porque Paulo ia direto ao ponto. Mas talvez porque ele tem uma capacidade, já tinha uma capacidade de inteligência humana muito boa, e agora o Espírito de Cristo o inspirava para que ele fosse conduzindo uma fala, uma escrita ali, com muito cuidado, para despertar nas pessoas a razão, para entender que aquilo não fazia sentido, que aquilo era uma armadilha que o diabo estava colocando para a igreja, uma verdadeira casca de banana para que o povo, para que a igreja pudesse cair, né? É por isso que Paulo fala, olha, eu não fui chamado para batizar ninguém. Paulo está dizendo que não batizava? Não. Paulo ia batizar quantas pessoas sinceras. Mas o objetivo de Paulo não era sair batizando em cidades, não. O objetivo de Paulo era ensinar as pessoas. Agora, o ensino, a assimilação desse ensino pelas pessoas, seria inevitável que essas pessoas pedissem para ser batizadas em nome de Jesus. Isso é inevitável. Todo e qualquer conhecimento da verdade no coração das pessoas, pregado por Cristo, né, ensinado pelo Espírito de Cristo diretamente ao coração das pessoas, eu acho impossível que a pessoa fique quieta e não peça o batismo. É natural ela fazer isso, sem ninguém pressionar, porque se ela for evangelizada, se o ouvido espiritual dela estiver, né, pronto para receber a verdade do evangelho que liberta, nada impede. Ela vai ser estimulada pelo Espírito de Cristo o tempo todo e ela vai pedir o batismo. Mas Paulo está dizendo, olha, o principal não é batizar, o principal é evangelizar. E evangelizar não é evangelizar com sabedoria de palavras humanas. E olhe que em todo grupo dividido, em toda igreja dividida, sempre vai ser ressaltado essa questão da sabedoria humana. Questão da sabedoria humana. Porque aquele pastor é mais bonito, aquele pastor é mais alto, aquele pastor fala melhor, aquele pastor... Sempre vai ter isso por trás. Coisa de homem. A beleza das palavras é coisa de homem. O que tem de crente cego por aí, que diz assim, né? Não, mas aquele pastor ali, quando fala, a gente percebe que ele não é formado como pastor, não, porque a fala dele é uma fala muito simples.
a gente percebe que o sotaque dele é um sotaque brejeiro, é um sotaque nordestino, é um sotaque dos sertões lá de... Eu já escutei isso. Dos sertões de Minas Gerais, do sertão da Bahia, né? Ele tem um sotaque brejeiro lá do norte, lá das regiões ribeirinhas. Então, ele não é um erudito da Paulista, lá em São Paulo, né? Só falta dizer isso. Meus irmãos, essas pessoas, elas não entenderam, essas pessoas não entenderam o Evangelho. Que a sabedoria não está na beleza das palavras. Paulo está dizendo isso aqui. A sabedoria está no entendimento da mensagem. E, obviamente, para praticá-la, a mensagem, a palavra. Se não fizer assim, Paulo conclui dizendo: a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, a obra de Cristo se torna vã. Então, fiquemos com a simplicidade do Evangelho e com a profundidade da mensagem do Evangelho simples.